Olá, meu amigo, minha amiga da TV Novo Tempo. Mais uma vez nos encontramos para estudar a Palavra de Deus nesta jornada diária de estudo da Bíblia Sagrada. Hoje nós estamos em Isaías 56 e é uma alegria falar com você também da internet que nos acompanha pelo canal do YouTube, youtube.com/reavivados por sua palavra NT. Que alegria estarmos juntos, que alegria podermos orar juntos. E hoje eu quero orar por tua família, por teus filhos, quero orar também pelos teus colegas de trabalho, para que vocês sejam unidos. Nós precisamos andar unidos, precisamos ter mais unidade, mais união e menos separação. A Bíblia fala muito sobre esse assunto. Então eu gostaria de orar com você por esse motivo hoje. Podemos orar? Vamos fazer uma breve oração agora buscando a direção do Senhor. Grande Pai, bondoso Deus, obrigado por mais uma vez estarmos juntos para estudar a Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. No final da nossa meditação, vamos então mencionar esse aspecto que é o aspecto da unidade, tudo bem? Vamos lá então, Isaías 56. O pensamento central deste capítulo é a conversão dos gentios. E o capítulo fala da importância da fidelidade a Deus. Então eu quero agora ler para você do capítulo, não vou ler todo o capítulo, obviamente, porque eu gosto de destacar aqui sempre alguns versos, como a gente sempre faz, mas eu quero ler junto contigo alguns versos. Vamos ler hoje do verso 1 até o verso 6. Acompanhe comigo. Assim diz o Senhor: mantende o juízo, fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. Porquanto assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, e um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. E ainda o verso 7 diz: também levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém e amém. Aqui há várias lições. Esse texto que nós lemos aqui, ele fala vem falando sobre o sábado e chama os estrangeiros que aceitam o sábado de servos do Senhor. A mensagem da Bíblia, portanto, não é meramente um escrito de homens. Você sabe, ela é a mensagem de Deus. E quando aparece esta frase que nós acabamos de ler aqui, a frase logo no início do capítulo 56, assim diz o Senhor, esta frase, ela é uma segurança de que aqui nós estamos lendo a palavra de Deus, de que Deus não nos abandonou, de que Deus está conosco. Então, eu quero destacar com você agora alguns versos destes que nós algumas frases, aliás, destes versos que nós acabamos de ler. Primeira frase, está no verso 1, que diz assim: mantende o juízo e fazei justiça. Então, o que o texto está apresentando aqui é que Deus, Ele cuida de nós. Mas Ele também pede que nós cuidemos de outras pessoas também. Ou seja, que nós nos envolvamos, que a gente se importe com outras pessoas. Aqui entra a mensagem do sábado. Sábado é um dia especial, segundo a Bíblia, claro, para nos relacionarmos com Deus, mas também para nos relacionarmos com outras pessoas, para ajudar outras pessoas, para ampliar a nossa amizade com outras pessoas, mas também para levar esperança e a mensagem da salvação, que é Jesus Cristo,
para outras pessoas. Bem, no versículo 2, há a ordem aqui para não profanar o sábado. Lembra o verso 2 que nós lemos aqui? Feliz o homem, né, que se guarda de profanar o sábado. Isso era tão importante para o gentio convertido, ou seja, observar o sábado fielmente, como era também para os judeus. Então, a observância genuína do sábado, segundo o texto, ela é uma evidência de que a pessoa reconhece a Deus como Criador e como Redentor, e de que ela está disposta a render-lhe uma obediência em todas as coisas. Depois, uma outra frase interessante está no versículo 3, quando diz assim, a frase árvore seca. O texto diz, não diga ao eunuco que você é uma árvore seca. Bom, Isaías assegura a essas pessoas, aos estrangeiros, por exemplo, que o amor e a aceitação por parte de Deus, elas são imparciais. Então, eles não deviam, os eunucos, os estrangeiros, sentir-se abandonados por Deus, não deviam sentir-se desprezados em Israel, porque Deus cuidaria deles. E esta era a mensagem do sábado. Outra frase interessante que eu quero destacar, que está aqui no versículo 5, que nós lemos também, vamos ler aí juntos. Aqui está, versículo 5. Então, versículo 5 diz assim, darei em minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que não se apagará. Então, o que o texto está apresentando aqui é o seguinte, de que Deus cuida dos seus filhos. Um eunuco poderia temer que seu nome ou herança fossem esquecidos, mas se eles permanecessem fiéis, Deus daria a eles algo muito melhor do que filhos e filhas, isto é, eles receberiam novos nomes. Apocalipse 2,17, por exemplo, fala sobre isso. A certeza de que esses novos nomes estariam escritos no livro da vida. Apocalipse 3,5 fala sobre isso. O verso 6, então, ele começa falando sobre isso. Ele diz, aos estrangeiros, os que se chegam ao Senhor. Então, é uma mensagem direta para aqueles que não faziam parte do povo de Deus, dos judeus, né? Então, os gentios deviam desfrutar os mesmos direitos, os mesmos privilégios dos judeus. A única condição era a submissão aos requerimentos do Senhor, ou seja, aquilo que Deus pedia, aquilo que Deus requeria deles, né? Que nesse contexto era serem fiéis à lei do Senhor, amarem o sábado. Essa é uma outra expressão que aparece aqui aos estrangeiros que se chegam para o servir e para amarem o nome do Senhor e amarem e guardarem o sábado. Então, a lei de Deus, nesse caso especificamente o quarto mandamento, o que diz respeito ao sábado, ele deveria ser respeitado por todos os povos. Não era só para os judeus, mas ele foi dado para ser uma bênção para todos. Então, o verso 7, ele chama a casa de Deus, que é a casa de oração, ou templo, de minha casa de oração. Então, amigo, era propósito de Deus que o templo, que nós chamamos também de igreja hoje, fosse uma casa de oração para todos os povos. Evangelização para todos os povos, em que a igreja pudesse, por exemplo, testificar, orar pela comunidade. E se Israel tivesse sido fiel aos princípios, aquilo que Deus esperava deles, né? Então gente de todos os povos teria vindo para adorar o Senhor. Então, para terminar aí a nossa reflexão de hoje, eu quero destacar 2 versos ainda, que é o verso 11 e o versículo 12. Aqui nós encontramos uma repreensão aos guias cegos de Israel. No verso 11, por exemplo, o texto diz, tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem. Que triste aqui. Pastores que se preocupavam mais consigo mesmos do que com sua liderança. Sabe que uma grande responsabilidade caía sobre esses pastores. Mas o único interesse deles estava em si mesmos. Então Deus os responsabilizaria pela perda do rebanho. Que triste termos essa condição. Mas esse texto falou comigo nessa manhã. Sabe por quê? Porque eu sou pastor. E a cada dia eu oro dizendo, Senhor, me ajude para que eu possa amar as pessoas.
Me ajude para que eu possa pastorear as pessoas, para que eu possa me interessar pelas pessoas, mais do que por mim mesmo. Como pastores, fomos chamados para amar e para cuidar de gente. Pastores, líderes da igreja, anciãos, diáconos, são gente que deve cuidar de gente. E o verso 12 é uma repreensão, continua a repreensão a líderes, a pastores que pensavam no dia de hoje como se o amanhã não chegasse. Mas o juízo virá, o juízo virá. Precisamos, portanto, ser fiéis ao Senhor. E é com isso em mente que eu quero fazer a última oração pela unidade com você. Bondoso Deus e Pai, dá-nos uma unidade, união com a igreja, com a tua família, para que juntos possamos nos preparar para a volta do Senhor Jesus. Nós oramos em teu nome. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que a palavra de Deus te reavive a cada dia.